todo o nosso carinho. Obrigada, a gratidão é toda minha, a alegria também, né, de estar aqui falando na casa do Dr. Bezerra de Menezes, e falando de uma outra parte da minha vida, que é o Esperanto. Então, quando a Ana Cristina me convidou para fazer esse estudo aqui com vocês, eu perguntei a ela se o tema, né, se havia algum tema, ela disse que era livre. Então, eu decidi juntar o útil ao agradável e falar um pouquinho do Dr. Bezerra e o Esperanto. Bem, então, eu fiz aqui alguns garimpos, né, auxiliadas pelos próprios espíritos amigos, do lado de lá e do lado de cá. E eu dividi aqui em algumas partes. Então, o início desse trabalho, do nosso estudo de hoje, eu trouxe alguns relatos do Dr. Bezerra, contidos no livro A Tragédia de Santa Maria, psicografado pela Ivone Pereira, em 1956, e editado pela FEB 20 anos mais tarde, em 1976. Então, no primeiro capítulo desse livro, Dr. Bezerra nos fala sobre Pamela e Max, um casal de namorados separados pela barreira física e idiomática, já que ele era suíço e ela brasileira. Então, mas ela costumava, né, junto com o auxílio superior, visitar o amigo. E ela fazia isso em sonho. Então, eles tinham um diálogo. Que diálogo, que forma de diálogo é essa que acontece aí no mundo ou no campo onírico? A gente não tem, quer dizer, a gente e eu, viu, gente? Fica aí até a sugestão para o pessoal aí da psicologia, né? Fazer uma pesquisa sobre isso. Porque, às vezes, a pessoa é conduzida num determinado lugar, como é o caso aqui da nossa personagem, e não fala a mesma língua daquela pessoa e consegue se comunicar. Muito bem. Então, eles estavam sempre trocando informações. Deixa eu ver aqui, me perdi um pouquinho. Como havia planos da parte do Marx para estabelecer uma comunicação formal com a Pamela, ele sugeriu a ela que ambos, né, aprendessem o idioma internacional Esperanto e que ele mesmo já começara a se interessar pelo assunto. Despertando do sonho, Pamela, retendo apenas uma sensação interna de alegria, né, felicidade e tudo mais, ela é conduzida, ela é intuída, no caso, a como dar continuidade àquilo. Muito bem, ela era espírita, frequentava um centro, um determinado centro, e nesse centro havia aula de Esperanto. E quando ela descobriu, ela começou a aprender, né, o idioma Esperanto. Dr. Bezerra deixa claro, no decorrer da narrativa, que esses fatos são intuídos. E vamos transcrever aqui o que ele nos revela sobre o idioma em questão. Abre aspas. O Esperanto está a serviço da fraternidade. E é interessante porque ele usa a palavra fraternidade com F maiúsculo. Como a beneficência está a serviço do amor. E tudo isso em maiúsculo. E introduzir a mocidade,
ao seu estudo racional é adverti-la a se preparar para um futuro radioso, que tenderá a enlaçar a humanidade num mesmo elo de vibrações afetivas. Com efeito, o assunto interessava vivamente a jovem espiritista, visto que os adeptos da doutrina dos espíritos cedo compreenderam o valioso concurso do idioma Esperanto ao ideal de unificação humana que esposam. Prossegue, doutor Bezerra. No Rio de Janeiro, é fácil a um estudioso ou pensador, espiritista ou não, fazer a cintilante aquisição intelectual. O espírita, quiçá, melhor ainda que qualquer outro idealista, encontra no Esperanto afinidades e ensejos para o desdobramento dos dilatados sonhos de solidariedade humana que lhe transbordam do ser. E aqui eu aproveito para recordar aos nossos samideanos, o que é samideano? Coidealista na língua portuguesa, sobre a frase profética do Dr. Lázaro Luiz Zamenhof, o criador ou iniciador do Esperanto, como ele preferia ser intitulado, que é a seguinte: Esperanto unuigos la homaron. Qual é a tradução? O Esperanto unirá a humanidade. Esse livro que o Dr. Bezerra ditou para Ivone Pereira, A Tragédia de Santa Maria, é um livro extraordinário. Eu acho que todos nós, mesmo que nós tenhamos lido há algum tempo atrás, como eu mesma, eu acho que vale muito a pena a gente fazer um estudo desse livro, porque ele nos traz assim revelações maravilhosas. Um segundo artigo, também falado pelo Dr. Bezerra, é o seguinte: no Reformador de maio de 1986, durante uma reunião que tinha acontecido na FEB, o Dr. Bezerra dita, ou psicofonicamente fala para o Divaldo Franco, uma mensagem. E essa mensagem tem o seguinte título: Nossa casa permanece a barca conduzida por Ismael. Essa frase tinha sido dita, e aí aqui tem uma notinha do compilador, no caso, foi através de uma psicofonia transmitida pelo espírito Ismael Gomes de Braga, no dia 3 de novembro de 1985, após o encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional. Então, o que ele nos diz? O que o Dr. Bezerra nos diz? Repetem-se os fenômenos históricos. Neste instante em que se definem os rumos, vamos enfrentar batalhas que pareciam ultrapassadas. Compreendamos, porém, que a Terra hospeda na carne as entidades que se vincularam ao crime e à barbárie, ora instrumentos de mentes rebeldes que teimam por lutar contra o progresso. Última oportunidade neste momento, defrontamos com a renovação que se acerca. E a batalha final, o Armagedon, aproxima-se, separando aqueles que são fiéis dos que ainda são aprendizes e optam pela dor. Reunimos estes companheiros para o nosso encontro desta manhã, a fim de fazer que seus corações reconfirmem as certezas de que as ocorrências do plano físico, intentando perturbar a marcha do movimento de libertação, têm as suas raízes no mundo verdadeiro, que é o do espírito. Repetem-se aquelas outras lutas que travamos ontem e prosseguimos hoje enfrentando-as. Continuem os companheiros e filhos amados na disposição de servir e de não passar recibo às provocações. A sós, se necessário, jamais, porém,
coniventes com um número arbitrário em detrimento do Senhor. Aí vem a frase: nossa casa permanece a barca conduzida por Ismael, rumando na direção do porto seguro que é Jesus. Assim, utilizando-nos da mediunidade que todos devemos dignificar nas tarefas espíritas de socorro e de esclarecimento, fonte inexaurível de informações e de respostas, aqui encerramos também a parte das atividades espirituais do nosso Conselho Federativo Nacional, referente ao corrente exercício, e ao fazê-lo, desejamos dizer aos nossos diretores da satisfação dos companheiros espíritas esperantistas pelo trabalho programado para o estudo sistematizado do Esperanto. Aqui conosco os amigos Ismael Gomes Braga, Porto Carreiro Neto, Estevina Magalhães, Abel Gomes, Francisco Valdomiro Lorenz, pioneiros da trilogia do Evangelho, do Esperanto e do Espiritismo, né? Que a gente está vinculada aí até a medula. Orando. Então, todos esses espíritos estavam orando com o coração túmido de gratidão por esse labor ímpar que agora a nossa casa executa, ampliando as fronteiras do espiritismo para a maior fraternidade entre as criaturas humanas. O nosso Vantuil e Leopoldo Cirne, também por nosso intermédio, agradecem as recordações de que se viram objeto no transcurso desse ágape de fraternidade e de paz. Outros companheiros nossos, em uníssono, entoam um hino de louvor e rogam a Jesus, a Ismael, que prossigam norteando os nossos destinos na direção da verdadeira felicidade. Levem a todos os seus familiares e companheiros de luta o afeto do nosso coração paternal e amigo. Rogo a Jesus que nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, o companheiro de sempre, Bezerra de Menezes. Então, mais uma vez, né, o nosso Bezerra de Menezes falando conosco sobre essas atividades extraordinárias. Muito bem. Conversando com o Afonso Soares, né, um coidealista, um samideano aí maravilhoso, grande trabalhador da doutrina espírita e do Esperanto, e um grande amigo, o Afonso generosamente liberou para mim, para eu passar para vocês aqui hoje, uma mensagem que ele recebeu do Dr. Bezerra, através da Ivone Pereira, diretamente. Olha só que privilégio, né? Então, tratava-se, na época, o Afonso ainda estava aí, iniciando aí nas lides do Esperanto. Então, o que o doutor Bezerra fala para ele? Diz o seguinte: sim, poderás servir a obra de Jesus com esse pendor que trouxeste com a reencarnação e o qual teu mestre Nazareno aproveitará para o bem de quantas ovelhas desgarradas queiram se abrigar sob seu aprisco. Não percas, porém, muito tempo em traduções que pouco servirão à causa e as quais outros menos habilitados que tu poderão fazer. Quer dizer, aí ele se referia às traduções não ligadas às questões espirituais. Exercita de vez nos próprios livros, principiando pelos mais simples, até poderes chegar às obras filosóficas de grande alcance. Irás, portanto, melhorando tuas traduções, feitas com revisões mais ou menos frequentes, e afianço-te, meu amigo, que não agirás só. Almas boas que necessitam também progredir com a bênção do trabalho, se debruçarão sobre os teus ombros, sussurrando o auxílio concedido pelo Mestre, que jamais rejeita a colaboração de quem quer que seja para uma obra meritória. Linda, né, essa fala dele. Mas tudo isso farás com espírito religioso, fortalecido pela fé que transporta montanhas e pela certeza
de que teu compromisso contigo próprio e com o Mestre não será vão. Que a tua dedicação seja paciente, perseverante e humilde, que a tua coragem não se enfraqueça ante os escolhos, e teu coração se conserve humilde e certo das próprias fraquezas, porque assim sendo, facilitarás a colaboração dos teus maiores do espaço. É tempo das almas laboriosas apresentarem o fruto dos talentos a elas confiados. O fruto que poderás apresentar com maior evidência é esse. E acredita, meu filho, que esse fruto, uma vez bem elaborado, poderá saciar a alma faminta de luz de muitos dos teus irmãos que choram e sofrem em silêncio, perdidos ou isolados pelos recantos da terra. Que Deus abençoe, pois, o teu trabalho, a tua boa vontade e que Jesus guie teus passos no ministério santo que à tua frente se esboça. E conta conosco, não agirás só. Muito bem. Uma outra pessoa do nosso grupo de trabalho, de estudos, que também, né, é um grande amigo, que é o Dr. Elmir Santos, que eu tive aí a honra, o privilégio de ser colega de turma dele, na época que a gente começou a estudar Esperanto, né? Então, eu fiz um contato com o Elmir, pedindo a ele, Elmir, você tem alguma referência para mim, doutor Bezerra, Esperanto e tal? Bem, então o Elmir me deu uma dica, né? Que no livro Obsessão e Loucura, no capítulo 10, tinha alguma coisa ali. Então, eu li, reli e tudo mais. Então, eu não encontrei ali uma referência explícita sobre o Esperanto. Mas eu destaco a seguinte observação que o Dr. Bezerra fez. Abre aspas. Em nossa esfera de ação, não ocorrem milagres, que os não existem, apenas porque a morte nos desvestiu do corpo de carne. Os hábitos e crenças arraigados permanecem, reunindo os indivíduos em grupos e ideologias, qual sucede na área dos idiomas com aqueles que atravessam o portal da morte sem treino mental. Então, enquanto eu estava lendo esse capítulo, né, e principalmente essa parte aqui, eu me lembrei de um livro que o Chico deixou para a gente, né, na sua imensa lavra, que é o Entre Irmãos de Outras Terras. Então, ali nesse livro, para quem leu, né, e quem não leu também, eu acho bem interessante que leia, o Chico nos fala das questões ligadas aos problemas linguísticos no mundo espiritual também. Né? E aí também eu me lembrei de uma crença limitante sobre um fato que eu, assim, desde da minha infância, né, ouvia dizer que quando as pessoas morrem, né, quando a gente perde o corpo físico, a gente não precisa mais da comunicação verbal. Então, os espíritos podem se comunicar pelo pensamento. Será? Aí, o mesmo Chico Xavier, anos depois, recebe uma mensagem, né, do nosso querido Francisco Valdomiro Lorens. O Lorens foi, assim, um trabalhador incansável, né, dos 3 E's, do Evangelho, do Espiritismo e do Esperanto. E não só fez traduções maravilhosas, Esperanto, como dava aula também, né, na escolinha que ele mantinha lá no sul do país, no sul do Brasil. Lorens era tcheco, veio
veio para o Brasil devido às questões da guerra, e aqui ele se radicou, ficando até, né, a desencarnação dele. Muito bem. Para as pessoas que conhecem um pouquinho da história do Lawrence, né, e eu ouvi algumas vezes, para que o Lawrence ia precisar do Esperanto, se o Lawrence foi um fenômeno, né, em termos de conhecimento, que o Lawrence conhecia 103 línguas, né, dominava bem 90, acho que 94, parece 93. Então, para que ele precisava do Esperanto? Mas vejam que quanto mais elevado é um espírito, né, mais ele se dedica às causas do bem. Muito bem. Então, o Chico Xavier recebe, através daquela mediunidade dele extraordinária, uma mensagem belíssima e muito esclarecedora, intitulada Esperanto como Revelação. Essa mensagem, depois, algum tempo depois, se tornou um livro. E esse livro é bilíngue, tá, gente? Então, de um lado, né, do lado esquerdo, me parece, as páginas estão em Esperanto e do lado direito em português. Então, mesmo as pessoas que ainda não sabem Esperanto, não tem desculpa não, pode ler o livro, que vai aprender muita coisa. Bem, o Lorenz ali, nesse livro, confirma a comunicação não verbal entre os espíritos. Aí tem um adendo. Superiores. Nós, que ainda estamos aqui nessa militância aí do Terra a Terra, precisamos, sim, e vamos nos reunir, conforme foi dito, né? Com aqueles que nós nos afinizamos. Então, se nós sairmos daqui do corpo físico sabendo um pouquinho, né, da língua, de uma das línguas mais difíceis que existe, belíssimas, mas super difíceis, que é a língua portuguesa, naturalmente, né, a gente só vai ficar lá do outro lado, naqueles grupinhos que só falam também em português. Mas quem tiver a esperteza de aprender a esperar, vai ter aí um trânsito maior, né? Bem, mas os espíritos superiores, entre nós, os simples mortais, a presença e a necessidade da comunicação verbal, sim, e para aqueles que desejam transitar mais livremente, nada como o estudo e a prática do nosso bom Esperanto. E, mais uma vez, aqui, né, lembramos do Dr. Zamenhof, quando ele diz, na sua sabedoria, o seguinte: a cada povo, sua língua, a todos os povos, o Esperanto. E aí, assim, aqui eu vou falar um pouquinho da grande emoção que a gente experiencia, desculpem, quando a gente participa de um congresso internacional de Esperanto. Né? Para aqueles que não são esperantistas ainda, então eu trago a seguinte informação, né? O Esperanto naturalmente mantém os congressos, mas os congressos assim mais impactantes para nós são os congressos internacionais, que cada ano acontece num país diferente. Eu tive a oportunidade ímpar de participar, apesar de eu ser esperantista há quase 30 anos, de um congresso internacional de Esperanto, que foi lá em Hanoi. Gente, eu vou dizer para vocês com toda a sinceridade do meu coração. É magnífico, é extraordinário, é ímpar, porque no mesmo espaço você se reúne com pessoas dos mais variados pontos do
planeta, cada um com as suas características próprias, e todos ali naquele espaço falando a mesma língua. É um sonho, é algo que, assim, a gente não consegue dimensionar, e é só realmente o Esperanto que nos propicia, que nos proporciona isso, né? A gente não precisar do intérprete. E tem ainda o espírito de fraternidade, de união, que é tão maravilhoso. São pessoas de diferentes religiões ali reunidas, são pessoas de diferentes pensamentos políticos também, né? São pessoas de diferentes países, continentes. É, é mágico, sabe? É mágico. Só mesmo quando a gente está ali participando e tendo a oportunidade da prática, né? É que a gente realmente entende, é que a gente chora, porque é muito emocionante, muito, né? Desculpa. E estar aqui hoje falando de Esperanto para esse público que a gente espera, né, que entenda a mensagem, que tenha um pouquinho de curiosidade em saber realmente, em aprender e praticar o Esperanto, porque o Esperanto é uma língua prática. Eu vou dizer para vocês que é fácil, não, tá, gente? Por favor. Não é fácil, não. Ela tem os níveis de dificuldades também, como qualquer outra coisa na nossa vida, que a gente vai aprender, né? Então, para quem quer realmente se especializar nisso, então vai ter que estudar bastante e tudo mais. Mas a todos nós, independente do nosso nivelamento acadêmico, nós temos oportunidade de aprender o Esperanto, sim, né? E para nós que somos espíritas, nós sabemos que o Esperanto vai além dessa limitação assim, que nós temos aqui ainda no nosso planeta. Tá? Eu disse logo no início daqui da minha fala, né, que a gente participa do movimento chamado, intitulado carinhosamente para a gente como os 3 E's, né? Que é o Evangelho, o Espiritismo e o Esperanto. E a CERJ, né, nos propicia, inclusive, esse trabalho. E eu sou parte de um dos... Eu faço parte aí desse grupo aí que incansavelmente trabalha há muitos anos para a divulgação dos 3 E's. E eu agradeço muito essa oportunidade. Vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda, que no dia 5 de dezembro a gente vai ter um evento sobre os 3 E's. Tá? Esse evento é internacional e vai ser todo ele em Esperanto. E eu estou lá também. A minha parte é ligada à parte da arte. Então, eu espero, né, que alguém aqui que esteja ouvindo tenha vontade de participar lá conosco, né, e nos brinde com a presença, se muito embora que seja uma presença online, mas tudo isso é muito bem-vindo, é maravilhoso para a gente. E para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento espiritual, a gente fica muito, muito feliz em poder
passar tudo isso, né, e aprender, porque eu me considero assim uma aprendiz eterna, né? Tivemos entre nós um grande esperantista, que foi o professor Silas Chaves, e o Silas Chaves, que eu conheci pessoalmente, uma pessoa maravilhosa, de um homem de uma cultura, uma erudição extraordinária, mas de uma simplicidade incrível e apaixonadíssimo pelo Esperanto, né? Então, o professor Silas Chaves, nas suas palestras, nos seus ensinos, ele dizia o seguinte: a gente tem, para aprender uma língua, a gente tem só a porta de entrada, de saída não tem nunca, porque a gente tem que aprender o tempo todo, pesquisar, estudar, né? É difícil, é uma caminhada que a gente vai adquirindo experiência, vai adquirindo conhecimento, né? Vai trocando. E o Esperanto, ele tem como eu vou dizer, ele tem um espírito de acolhimento muito grande. A gente se sente acolhido, a gente se sente realmente como parte de uma grande família, e uma família universal, gente. Isso é demais, né? Mas sou suspeita para falar, porque eu sou esperantista de carteirinha, fazer o quê? Mas eu tenho muita gratidão a Deus por essa grande oportunidade, por tantos ensinamentos que eu tenho recebido na minha vida, pelos amigos, inúmeros amigos que eu tenho feito aí ao longo do meu trajeto, né? Pessoas que eu tenho certeza que, se não fosse o Esperanto, eu não teria tido a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então, se muito embora que o meu tempo aqui seja maior um pouquinho, eu já terminei aqui a minha parte, tá bom? E